Existe uma verdade desconfortável que permeia todas as interações humanas, uma regra silenciosa que governa desde as dinâmicas de poder nos corredores de grandes impérios até as disputas mesquinhas do cotidiano. E essa verdade é que a atenção é a moeda mais valiosa que existe, superando o ouro, a influência e até mesmo o afeto. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem perceber que está constantemente falida nessa economia invisível, distribuindo sua atenção, sua reação e sua energia emocional para qualquer estímulo que cruze seu caminho, comportando-se como autômatos que respondem a cada toque, a cada provocação e a cada ruído. Vivemos em uma era onde o silêncio é visto como fraqueza, e a resposta imediata é confundida com força, mas essa é a grande ilusão que mantém as massas submissas e reativas, presas em ciclos intermináveis de desgaste onde nunca ganham, apenas sobrevivem. O verdadeiro poder, aquele que é temido não pela sua violência explícita, mas pela sua capacidade de aniquilar a relevância do outro, reside na arte brutal de ignorar, uma competência que Nicolau Maquiavel, em suas observações mais astutas sobre a natureza humana e a manutenção do Estado, compreendeu como uma ferramenta de soberania absoluta. Ao analisarmos a história e a filosofia do poder, percebemos que a crueldade, no sentido maquiavélico, nem sempre envolve a espada ou o castigo físico, mas muitas vezes se manifesta na privação daquilo que o ser humano mais desesperadamente necessita para validar sua própria existência: o reconhecimento. Quando você ignora alguém deliberadamente, não está apenas deixando de responder a uma pergunta ou evitando um olhar. Você está enviando uma mensagem metafísica, devastadora, de que aquela pessoa, naquele momento e naquele contexto, deixou de existir no seu universo. Para a psique humana, que é construída sobre a base social da interação e do espelhamento, o vácuo da indiferença é muito mais doloroso e desestabilizador do que o ódio, pois o ódio ainda é uma forma de vínculo, ainda é uma paixão que confirma que o outro importa o suficiente para despertar uma emoção intensa. A indiferença, por outro lado, é o grau zero da importância, é a confirmação de insignificância, e não há golpe mais severo para o ego de um adversário, de um manipulador ou de um tolo do que perceber que suas ações não possuem peso suficiente para mover um único músculo do seu rosto ou alterar o ritmo da sua respiração. No entanto, dominar essa arte exige uma reconfiguração interna profunda, pois fomos programados biologicamente e socialmente para reagir, para nos defendermos, para justificar nossos atos e para buscar a última palavra, acreditando erroneamente que vencer uma discussão é o mesmo que vencer a guerra. Essa necessidade de resposta é, na verdade, uma fraqueza estrutural, uma brecha na armadura que permite que qualquer pessoa com a intenção de desestabilizá-lo assuma o controle remoto das suas emoções. Ao ceder ao impulso de reagir, você entrega a sua soberania e desce ao nível de quem o provocou, sujando-se na lama de um conflito que não traz espólio algum, apenas desgaste. A perspectiva estratégica, aquela que observa o tabuleiro de cima, entende que o tempo e a energia mental são recursos finitos e irrecuperáveis, e investi-los em quem não possui mérito ou utilidade é um ato de má gestão pessoal que beira a autodestruição. Maquiavel ensinava que um príncipe deve ser temido e respeitado, mas, acima de tudo, deve manter a sua posição de autoridade intocada pelas paixões vulgares que consomem os homens comuns. A aplicação prática desse conceito começa com o entendimento de que ignorar não é uma atitude passiva, nem um ato de covardia ou fuga, mas sim uma manobra ofensiva de alta precisão que requer um autocontrole férreo e uma clareza mental cristalina. Imagine a situação clássica de um conflito interpessoal, onde uma parte tenta incitar a outra através de críticas, ironias ou comportamentos passivo-agressivos. O instinto imediato é devolver a ofensa, corrigir a injustiça ou expor a falha do outro. Contudo, no momento em que você faz isso, você validou a provocação, você assinou um contrato invisível concordando que aquela pessoa tem poder sobre o seu estado de espírito. A arte brutal de ignorar
Rompe esse contrato antes mesmo que a tinta seque. Você se torna um muro liso, onde as flechas não encontram fendas para se fixar, e ao fazer isso, você devolve toda a energia caótica para a fonte, forçando o agressor a lidar com a frustração de sua própria irrelevância. É um espelho que não reflete nada além do vazio, e esse vazio é aterrorizante para quem vive de sugar a vitalidade alheia. Aprofundando-se na psicologia por trás dessa dinâmica, descobrimos que a maioria dos comportamentos tóxicos, manipuladores ou agressivos são, em sua essência, pedidos distorcidos de validação, tentativas desesperadas de alguém provar que é capaz de causar impacto no mundo ao seu redor. Quando você nega esse impacto, você corta o suprimento de oxigênio que alimenta a chama do conflito. O silêncio estratégico, portanto, não é apenas a ausência de som, mas uma presença maciça de autoconfiança e desapego. É a demonstração prática de que a sua realidade é tão sólida, seus objetivos tão claros e seu tempo tão precioso que não há espaço para o que é supérfluo. Essa postura gera uma aura de mistério e poder, pois as pessoas temem o que não conseguem decifrar e respeitam o que não conseguem controlar. Aquele que fala o tempo todo, que se justifica a cada esquina, é um livro aberto e previsível, facilmente manipulável. Aquele que sabe quando retirar sua atenção e se fechar em um silêncio impenetrável, torna-se um enigma, uma figura que, tal como os governantes descritos por Maquiavel, detém o poder de decisão sem precisar erguer a voz. É crucial distinguir, no entanto, a diferença entre o tratamento de silêncio infantil, que é uma forma de manipulação emocional imatura, onde a pessoa está visivelmente perturbada e usa o silêncio para punir na esperança de ser procurada, e a indiferença estratégica, que é fria, neutra e definitiva. A primeira é uma birra disfarçada, a segunda é uma sentença. Na indiferença estratégica, não há raiva reprimida, não há a esperança secreta de que o outro venha pedir desculpas, não há o desejo de ensinar uma lição moral. Há apenas o reconhecimento analítico de que a interação não é vantajosa e a consequente retirada de investimento. É uma decisão econômica, quase empresarial, aplicada às relações humanas. Você olha para a situação, calcula o custo-benefício emocional e, ao perceber o prejuízo, simplesmente fecha as portas, sem alarde, sem avisos prévios e sem a necessidade de explicar o porquê. Essa frieza calculada é o que torna o ato brutal e cruel aos olhos de quem é deixado de fora. Mas para quem a pratica, é o ápice da higiene mental e da autopreservação. Ao adotar essa postura, você começa a perceber uma mudança tectônica na forma como o mundo se relaciona com você, pois as pessoas são treinadas para testar limites e, quando encontram uma barreira intransponível de desinteresse, elas recuam ou buscam alvos mais fáceis. Você deixa de ser uma fonte de entretenimento para os caçadores de drama e passa a ser uma entidade inalcançável. Esse distanciamento permite que você observe a natureza humana com uma clareza que só é possível quando não se está emocionalmente embriagado pelo momento. Você verá as inseguranças, as táticas baratas e as armadilhas sociais com a lucidez de um cirurgião, e entenderá que a maioria das urgências e crises que as pessoas trazem até você são apenas tempestades em copos d'água criadas por mentes que não suportam a calmaria. Maquiavel alertava que um príncipe deve evitar ser odiado, mas não deve se preocupar em ser amado se isso custar sua autoridade. A indiferença é o caminho do meio, onde você não gera ódio ativo porque não agride, mas não busca amor servil porque não se rebaixa. Há um custo psicológico para quem decide trilhar esse caminho, pois ele exige a morte daquele pedaço de nós que deseja desesperadamente ser compreendido e aceito por todos. É preciso assassinar a vaidade de querer ter razão e o vício de querer consertar o mundo ou as pessoas. Você deve aceitar que, ao ignorar, você será vilanizado na narrativa alheia, será chamado de arrogante, frio, distante ou insensível, e a verdadeira prova de força é não se importar com esses rótulos, entendendo que eles são apenas mais tentativas de trazê-lo de volta para o jogo da reação. A liberdade real surge quando a opinião do outro sobre a sua postura deixa de ser um fator determinante nas suas escolhas.
É um estado de isolamento soberano, onde você escolhe quem tem o privilégio de acessar sua mente e suas emoções, transformando seu círculo íntimo em uma fortaleza e o resto do mundo em um cenário que você observa através de uma janela de vidro blindado. Historicamente, os grandes estrategistas sempre souberam que a inacessibilidade é uma forma de poder. Reis, imperadores e líderes visionários raramente estavam disponíveis para qualquer um. O acesso a eles era controlado, difícil e raro, o que aumentava o valor de cada palavra que pronunciavam. Ao banalizar sua atenção, você desvaloriza sua própria presença. Quando você está sempre disponível, sempre respondendo, sempre engajado em cada pequena batalha, você se torna uma commodity barata no mercado social. A escassez gera valor. Ao se retirar, ao ignorar o trivial, você cria escassez em torno de si mesmo. As pessoas começam a pesar as palavras antes de falar com você. Começam a pensar 2 vezes antes de desperdiçar seu tempo, porque sabem que a sua tolerância para o absurdo é nula e que a consequência não será uma briga acalorada, mas o exílio sumário para o limbo da inexistência. A construção dessa nova identidade requer prática constante, pois o mundo moderno é desenhado para capturar sua atenção a todo custo, desde as notificações incessantes nos dispositivos até a cultura do ultraje nas redes sociais. Tudo é projetado para quebrar seu foco e drenar sua energia vital. Ignorar nesse contexto é um ato de rebeldia revolucionária. É dizer não ao fluxo contínuo de lixo informativo e emocional que tentam despejar em sua consciência. É escolher não ter uma opinião sobre tudo, não participar de todos os debates, não saber da vida de celebridades, não se envolver na fofoca do escritório. É uma limpeza seletiva que libera espaço mental para o que realmente importa: seus objetivos, seu crescimento, sua estratégia de vida. Você começa a perceber que a sua mente é um jardim sagrado e que permitir que qualquer um entre com botas sujas de lama é um sacrilégio que você cometeu contra si mesmo por muito tempo. Essa transformação culmina em uma sensação de paz armada, uma tranquilidade que não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que você possui o controle absoluto sobre o que permite que lhe afete. Você deixa de ser uma folha ao vento, levada pelas emoções alheias, e se torna a rocha no meio do rio, que sente a correnteza bater, mas permanece imóvel. Aqueles que tentam manipulá-lo através da culpa, do medo ou da provocação encontram-se desarmados, pois suas ferramentas só funcionam em quem está disposto a jogar. Aquele que domina a arte de ignorar desmonta o jogo simplesmente saindo do tabuleiro. A vitória sem luta, a conquista sem derramamento de sangue, a aplicação perfeita da máxima de que a melhor batalha é aquela que não precisa ser travada. Imagine o poder de caminhar por ambientes hostis sem absorver a toxicidade do local, de ouvir críticas destrutivas e vê-las passar através de você como se fossem fumaça, de lidar com pessoas difíceis sem levar para casa o peso da interação. Isso não é insensibilidade patológica, é imunidade emocional adquirida através da inteligência estratégica. É entender que a maioria das ações das pessoas diz respeito às dores e limitações delas, e não a você. Ao ignorar o comportamento projetivo do outro, você devolve a responsabilidade daquela emoção para o seu dono original. Você se recusa a carregar bagagens que não são suas. É um ato de justiça consigo mesmo. A crueldade aparente de deixar o outro sozinho com seus próprios demônios é, na verdade, a única forma de forçá-lo a encarar a si mesmo, enquanto você segue seu caminho leve e desimpedido. A longo prazo, essa prática redefine não apenas suas relações, mas a própria estrutura do seu caráter. Você se torna mais observador, mais analítico e menos impulsivo. Sua palavra ganha peso porque é rara. Sua presença ganha densidade porque é focada. Você aprende a distinguir o sinal do ruído, a oportunidade da distração, o aliado do parasita. E nesse processo, você descobre que ignorar não é subtrair algo da sua vida, mas somar qualidade, tempo e sanidade. É a remoção cirúrgica do câncer da irrelevância. Maquiavel sabia que o poder não tolera o vácuo, e ao criar um vácuo de resposta para os tolos,
Você preenche esse espaço com sua própria força e propósito. Chegamos então ao ponto crucial onde a técnica se torna natureza. No início, ignorar exige esforço. Você sente a coceira da resposta na ponta da língua. O coração acelera com a vontade de se defender. Mas com a repetição consciente, o processo se automatiza. Você vê a isca e simplesmente não morde. Você vê a armadilha e contorna. Você vê a provocação e a classifica como ruído irrelevante, arquivando-a instantaneamente na lixeira mental. Nesse estágio, você atingiu a maestria. Você se tornou, em essência, intocável pelas vias convencionais de manipulação social. É uma forma de invencibilidade psicológica que o coloca em um patamar diferente da maioria esmagadora da humanidade, que continua presa na teia de reações automáticas, vivendo vidas reativas em vez de criativas. O aprendizado final que se extrai dessa filosofia é que a sua atenção é a própria essência da sua vida. Onde você coloca sua atenção é onde a sua vida acontece. Se você a coloca em conflitos mesquinhos, em pessoas que não o respeitam, em narrativas que o diminuem, sua vida se torna pequena, desrespeitada e diminuída. Se você retira sua atenção dessas fontes e a direciona para a construção do seu império pessoal, para o fortalecimento do seu intelecto e para a nutrição das relações que realmente importam, sua vida floresce em poder e significado. Ignorar o resto não é apenas um direito, é um dever para com o seu potencial. É o ato supremo de autogoverno. Portanto, ao encerrar essa reflexão, não veja o ato de ignorar como algo negativo ou malévolo. Encare-o como a espada que corta os laços que o prendem à mediocridade. É a ferramenta que separa o essencial do inútil. A crueldade de Maquiavel, nesse contexto, é a crueldade do cirurgião que amputa o membro gangrenado para salvar o corpo. É a dureza necessária